Imagine ser acusado de um crime e o seu próprio juiz negar acesso às provas. Imagine enfrentar um julgamento secreto, com testemunhas escondidas, celulares lacrados e jornalistas proibidos de filmar. Parece um filme sobre ditaduras brutais? Pois isso está acontecendo agora, no Brasil em 2025, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não se trata mais de política, mas de um atentado direto contra a justiça. Hoje você vai conhecer os 7 fatos assustadores que o STF não quer que você saiba. Prepare-se. O que você vai ouvir agora é revoltante e real. O Supremo Tribunal Federal está conduzindo um julgamento que muitos já chamam de farsa institucional, provas negadas, sessões secretas, depoimentos ocultos, celulares de advogados lacrados e a imprensa silenciada. Tudo isso não é especulação, são fatos documentados que colocam em xeque a integridade de todo o processo contra Bolsonaro. Mas por que esconder? O que eles têm tanto medo que o povo descubra? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos expor cada um dos 7 abusos cometidos neste processo e você vai entender por que até mesmo quem não gosta de Bolsonaro está começando a temer o rumo que o Brasil está tomando. O que está em jogo não é apenas um ex-presidente, mas a própria democracia. E eu vou listar para você agora 7 fatos. 7 fatos assustadores que aconteceram desde fevereiro desse ano, recentes, e que você precisa saber. Não importa se você gosta ou não de Bolsonaro, a questão aqui é outra. Com base nesses fatos, eu quero que você responda uma pergunta simples. O julgamento de Bolsonaro parece coisa de democracia ou de ditadura? Existe justiça para Bolsonaro? Bora então para os fatos, direto ao ponto, não são opiniões, são fatos comprovados. Fato número 1. Em fevereiro desse ano, depois que a PGR denunciou Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado, a defesa do Bolsonaro pediu ao STF um prazo de 83 dias para responder à denúncia diante da complexidade dos fatos e da quantidade de denunciados, de documentos envolvidos, de provas. Por que 83 dias, Eltan? Porque 83 dias foi o tempo que levou entre o indiciamento pela Polícia Federal e a denúncia da PGR. Ou seja, foi o tempo que a PGR precisou investir para chegar à conclusão, analisar todas as provas e oferecer a sua denúncia. E pelo princípio da paridade de armas, a defesa do Bolsonaro pediu, é claro, o mesmo prazo, alegando que seria impossível se defendessem isso. O Moraes e o resto da primeira turma do STF negaram esse pedido. Fato número 2. A defesa do Bolsonaro pediu, desde o oferecimento da denúncia, o acesso integral às provas do processo coletadas pela Polícia Federal. Moraes e a primeira turma do STF negaram todos os pedidos, dizendo que as defesas já tinham acesso ao mesmo material que a PF, que a PGR e que o STF já tinham. Só que isso era mentira, e eu já vou mostrar para vocês, mas guardem isso aí na sua mente. Fato número 2, isso aí. Vamos para o fato número 3. Em 1º de maio, o ministro Alexandre de Moraes finalmente atendeu ao pedido da defesa do Bolsonaro e mandou a PF dar acesso integral às provas do processo, o que prova, sim, que o Bolsonaro realmente ele não teve acesso total às provas. Afinal de contas, se já tinha acesso a tudo, não tinha que deferir esse pedido. E aí o ministro Moraes voltou atrás e realmente, agora sim, mandou que se desse acesso a todas as provas. Ou seja, isso mostra que o Bolsonaro ele teve seus direitos violados antes, inclusive com prejuízo grave à sua defesa, já que a denúncia já tinha sido recebida por unanimidade, o processo já estava correndo e segue correndo agora contra ele, sem que ele tenha conseguido olhar tudo. Fato número 4. Enquanto as defesas dos réus imploravam, sem sucesso pelas provas, o UOL, gente, o portal esquerdista mesmo, o UOL, o mais esquerdista do Brasil, ele teve acesso há semanas aos 77 gigabytes de mensagens e dados do celular do Mauro Cid, com mais de 158 mil mensagens que o UOL está analisando e utilizando para publicar matérias com detalhes inéditos do caso. Ou seja, o réu não tinha acesso às provas, a que jornalistas tinham acesso há semanas. Que isso? Fato número 5.
O presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, ele mandou lacrar os celulares de advogados e de jornalistas durante uma das sessões de julgamento, para proibir que os presentes fizessem qualquer tipo de gravação, de registro do julgamento do segundo núcleo do suposto golpe. Vamos para o fato número 6. O STF decidiu que a oitiva das testemunhas do caso golpe serão secretas e sigilosas. Jornalistas simplesmente foram proibidos de gravar áudios ou de fazer imagens das audiências. Fotógrafos e cinegrafistas não podem sequer se credenciar para participar. Jornalistas poderão apenas assistir aos depoimentos a partir de um telão. Tudo isso contra o texto da Constituição, que prevê a publicidade dos atos, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, sem falar nos advogados, que têm no celular um instrumento de trabalho que não vão poder usar. Fato número 7. Na última semana, Moraes indeferiu um pedido da defesa do Bolsonaro para suspender os depoimentos das testemunhas desta semana, o que foi pedido em razão do acesso às novas provas. Os advogados do Bolsonaro argumentaram, e com razão, que eles precisam de algum tempo razoável para poder analisar as provas, porque o que eles encontrarem lá pode alterar radicalmente as perguntas que eles vão fazer para as testemunhas. Ao mesmo tempo que o Moraes negou o pedido do Bolsonaro, adivinha o que aconteceu? O Flávio Dino atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro de Lula, o Juscelino Filho, que coincidentemente é do mesmo estado do Dino, e suspendeu a ação penal contra o Juscelino, porque documentos da denúncia estariam supostamente ilegíveis. Veja só. A justificativa dada por Dino para conceder a suspensão do processo do Juscelino foi exatamente o contrário do que o Dino, Moraes e outros ministros da primeira turma decidiram no caso Bolsonaro. E agora eu te faço novamente aquela pergunta: esses fatos são característicos de um julgamento de uma democracia ou de uma ditadura? Existe justiça para o Bolsonaro? Depois de ouvir esses 7 fatos, a pergunta que não quer calar é: isso é justiça ou é perseguição? Quando o acesso à defesa é negado, quando as provas são escondidas, quando os julgamentos viram rituais secretos, o Brasil já não parece mais uma democracia. Hoje é Bolsonaro, mas e amanhã? Quem será o próximo a ser silenciado? Pense com calma. Quando o Estado passa a controlar tudo, até mesmo o que você pode ou não saber, já não vivemos em liberdade, mas sob o medo. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixe o seu like, se inscreva agora, compartilhe com quem ainda acredita na justiça e comente abaixo. Você acha que ainda vivemos numa democracia?